a igreja, ela realiza as ações de Cristo no mundo como sacramento, né, como sinais. É por isso que no sacramento, Jesus, ele usa duas coisas, né? Aliás, para o sacramento existir, são necessárias essas duas coisas. Se faltar uma, o sacramento é inválido. O padre pode até celebrar, mas se faltar uma das coisas, o sacramento é inválido. Para ver o sacramento, a matéria e a forma. Existe uma forma de se celebrar o sacramento, senão você invalida o sacramento. E existe uma matéria específica. Então, por exemplo, Jesus na Eucaristia. Qual é a matéria que Jesus instituiu? Pão sem fermento e o vinho de uva pisada, amassada, fermentada naturalmente. Isso é a matéria. Eu não posso substituir, sei lá, por uma groselha, alguma outra coisa. Não pode. Por quê? Porque senão é inválido. É inválido. O sacramento não se realiza, porque a matéria não é a matéria correta. Né? Nos Estados Unidos teve um caso recente aí de um padre, né? Sempre tem, né? A gente acha que essa loucura é só aqui no Brasil. Eu vi há um tempo atrás aí um caso de uma excomunhão, né? A diocese de Wisconsin, nos Estados Unidos, lá o bispo excomungou um padre que consagrou coca e pipoca, porque ele rezou uma missa para as crianças e quis adaptar, né, aquilo que é o que as crianças comem hoje. Olha que legal, né? Consagrou coca e pipoca. Aí o que acontece? O sacramento não acontece. Por quê? Porque a matéria não é a matéria escolhida por Jesus. Aliás, se você for parar para pensar, Santo Afonso de Ligório, ele fala um negócio interessante. Santo Afonso, ele diz o seguinte: Jesus, quando ele foi escolher um alimento para ficar presente no meio de nós, no mundo, ele escolheu os dois alimentos que são mais, o alimento e a bebida, que são mais comuns em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer cultura existe pão, e em qualquer cultura existe vinho. O que isso significa? Que Jesus quer se fazer presente para tudo e para todos, em todos os lugares. E Santo Afonso ainda dizia: se Jesus tivesse escolhido ficar presente no meio de nós com uma comida muito sofisticada, um manjar, uma coisa, só os ricos teriam acesso. Mas Santo Afonso fala, ele quis ser pão e vinho, porque o pão e o vinho estão na mesa do rico e do pobre. Todos têm acesso. Né? É a matéria do sacramento. Então, se você não usa a matéria, o sacramento não acontece. Só que tem que ter a forma também. Qual é a forma? O sacerdote deve pronunciar as palavras da consagração sobre as espécies do pão e do vinho. Né? Se você olhar o rito antigo da missa, né? Já foram na missa tridentina aqui? Quem já foi? Né? Na missa tridentina, você vê isso aí de modo mais evidente. Não estou aqui dizendo que na missa de Paulo VI não é válido, não. Mas na missa tridentina, isso é mais evidente. Porque o padre, quando ele pega a copa do cálice, na missa tridentina, o ritual, ele é muito claro. O ritual novo já deixa uma certa liberdade, que cria uma certa ambiguidade no rito. Mas o rito da missa tridentina, se você pegar o que o rito diz lá, né? O sacerdote, ele deve tombar a copa do cálice em direção à boca dele durante a consagração. Para quê? Para que as palavras sejam pronunciadas sobre o vinho e a água misturados ali. Aí o que o padre vai dizer? Ele vai pronunciar as palavras da consagração com a boca virada para dentro do cálice. E aí ele pronuncia e aí eleva. Por quê? É uma maneira de expressar através do gesto litúrgico de modo mais evidente essa realidade. O que realiza o sacramento, a matéria é a forma. Na consagração do pão, a mesma coisa. As palavras consecratórias são pronunciadas em cima do pão. É sobre mesmo. Entendeu por quê? Matéria e forma. É necessário. Batismo. O batismo de algumas igrejas, a Igreja Católica reconhece como válido. Sim. Por quê? Porque existem batismos em outras denominações cristãs que preservam a matéria e a forma. Olha como Deus é bom, né? Deus não quer privar ninguém do batismo, né? Da salvação. Então, o sacramento, vamos dizer assim, que é mais difícil de você burlar a matéria e a forma, é justamente o batismo. Então, por isso tem um monte de gente aí, em denominações protestantes, que tem batismo válido, e as graças que essas pessoas recebem, eles não sabem, mas vem de nós, vem da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, sendo a única instituída por Cristo, né, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quem recebe o batismo está ligado ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica. Ou seja, se o povo é católico, fala mal de católico, briga com católico, e eles são católicos, eles não sabem. São católicos em lugar errado. É que nem uma vez eu vi aí uma discussão dessas de Facebook aí, né? O povo falou, o que tem santo católico em terreiro, né? É a mesma coisa que a Bíblia e a Igreja Evangélica. São objetos corretos no lugar errado, né? Então, quer dizer, né?
Então depende de como você usa. Entendeu? Então basta a gente parar para pensar. Por exemplo, a igreja batista, luterana, anglicana, eles mantêm a forma do batismo. Qual é a forma do batismo? Jesus disse qual é a forma. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a forma que a igreja usa? Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a matéria do sacramento? A água. É necessário ter água. E se não tiver água em grande quantidade, não tem problema. Não precisa ser batizado em água corrente, pode ser com um pouquinho de água. Tem menos água ainda, pode ser por aspersão o batismo. Só para vocês terem uma ideia. Há casos aí dos primeiros cristãos na igreja primitiva, que a galera já tinha terminado o catecumenato, estava na cadeia já para todo mundo ser martirizado, que às vezes eles eram batizados dentro da prisão, às vezes calhava de ter um padre, um diácono junto, o que eles faziam? Pegavam um pouco d'água e aspergia lá e batizavam. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo por aspersão. E ainda há o batismo de sangue. Tem muito mártir na igreja primitiva que ainda estava fazendo o catecumenato, estava fazendo a preparação, a catequese, para se tornar cristão, e às vezes era denunciado e preso antes. E aí, é óbvio, a igreja considera já como batizado, por quê? Porque ele estava caminhando para o batismo, tinha um desejo de batismo, e foi martirizado antes. Então é o chamado batismo de sangue. Ele é batizado no próprio sangue dele derramado por causa do Cristo. É o caso de São Silvano, mártir. O caso de São Silvano eu acho até trágico, mas eu acho assim, cômico até, engraçado, assim, porque São Silvano era soldado romano. E ele foi chamado a serviço, ele não sabia o que era o serviço, e quando ele chegou para executar o serviço, era a prisão de um grupo de cristãos, com um monte de crianças, um monte de mulheres, de viúvas, de gente velha, e ele começou a chorar no meio do caminho. Ele conduzindo os prisioneiros, ele começou a chorar, não porque eles iam morrer, ele começou a chorar pela sorte deles. Falou, eles vão encontrar Cristo hoje, e eu não, eu ainda fico no mundo. O general dele viu e falou, mas o que você está chorando, não sei o que, descontroladamente assim. E aí ele tentou disfarçar, não teve como disfarçar, e aí o oficial começou a desconfiar e falou assim, não vai me dizer que você é um deles. Aí ele não negou, ele falou, eu sou. Ele falou assim, então você também, pode se juntar com eles. Aí ele ficou contente, ele falou, então tá bom, agora estou satisfeito. E foi morto, foi martirizado junto com os outros cristãos, e ele não era batizado. E é santo, é venerado. Na Itália ele é muito venerado. E São Silvano não foi batizado, a não ser no próprio sangue dele, quando ele derramou por Cristo. Então, quer dizer, o batismo é o sacramento mais difícil, digamos assim, de burlar. Mas tem gente que se esforça bastante. Por exemplo, os testemunhos de Jeová. O batismo deles é inválido. Por que é inválido? É inválido pelo seguinte, primeiro que eles não acreditam no dogma da Santíssima Trindade. O fato de Jesus se dizer Filho de Deus, para eles, isso não é literal. É uma linguagem figurada. Ele se diz Filho de Deus porque é um profeta muito poderoso, e não sei o que, mas ele não é filho mesmo, da mesma essência que o Pai. Então, só por aí já há um problema. E os testemunhos de Jeová, quando eles batizam, eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam apenas em nome do Pai, e não em nome da Trindade. Então, eles tiram o Filho e tiram o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo e Deus Pai, para eles, são a mesma pessoa. Há uma confusão. E Jesus é só um homem, inclusive gerado de uma geração comum, através de uma relação sexual e por aí vai. Então, quer dizer, é um rosário de heresias. Então, que eles acabam professando aí. Então, isso, por exemplo, é uma ideia. Então, todo sacramento, para ter validade, ele tem que ter matéria e forma, aquilo que a igreja prevê, como matéria e como forma, certo? Então, assim, vale para todos. Então, enfim, tudo isso que eu estou falando é para a gente entender como Deus permanece no mundo.